Tem mais picape no Auto Rolê, dessa vez com a Ford Ranger Limited 2020. Veja tudo que mudou nessa picape. Aqui dentro, nessa que é a versão Limited, a gente tem bastante tecnologia. Começa pela ligação, que é feita aqui para ligar e desligar o carro por um botão. A gente tem uma central multimídia aqui que é conectada com um sistema chamado Sync pela Ford. É bastante completo, até os comandos do ar-condicionado, apesar dos botões físicos aqui, você visualiza tudo aqui em cima. Tem duas tomadas USB, duas tomadas aqui de 12 volts, tem mais uma tomada de 12 volts aqui atrás. Aqui ainda a gente pode desligar o sensor de estacionamento, que tem sensor de estacionamento na frente e atrás, além de câmera de ré. Você pode desligar o controle de estabilidade, você pode bloquear o diferencial e ainda tem um sistema que ajuda você a descer o carro se você estiver num ambiente que esteja bastante escorregadio, por exemplo, que a qualquer pisada mais ou a menos no acelerador, no freio, pode fazer o carro pender para um lado ou para o outro. Você liga esse assistente de descida que ele vai te descer o carro tranquilamente. O câmbio você pode puxar para cá e vir para o modo esportivo, que você diminui marcha para frente e aumenta para trás. Em compensação, não tem o pedal shift aqui atrás do volante. Quem tem isso no Brasil hoje em relação à picape é a Amarok e a L200. As outras picapes não têm, incluindo a Ranger. A gente tem aqui o seletor de tração. Você tem aqui a 4x2, que é normal, a tração do carro fica na traseira. Você estiver rodando num terreno escorregadio até 100 km por hora, você pode mudar aqui para o 4x4 High. Ele vai jogar tração também para dianteira. E tem o 4x4 Low, que em situações extremas você vai ter que parar o carro, botar no neutro, engatar e sair com calma. E se você estiver rodando com o carro na cidade, essa é uma picape que ela tem bastante ajuda eletrônica. Aqui, por exemplo, é um sinalizador do monitor de faixas, então ele vai te monitorar e vai te avisar se você saiu da faixa ou não. Para quem não está acostumado com um carro desse porte, com a picape média, é bastante interessante porque vai te ajudar a se manter no trajeto correto. Outra coisa que é interessante nesse tipo de carro, principalmente quem está migrando de um carro de passeio para um carro maior, é o piloto automático adaptativo. É aquele piloto automático inteligente que você coloca, por exemplo, a 80 km por hora. Se entrar um carro a 60 na sua frente, a picape vai automaticamente descer a velocidade. A hora que aquele carro sair da frente, ele volta para a velocidade pré-programada, que no caso era 80 km por hora. Tem também, isso é bastante útil no trânsito urbano, que é o sensor de colisão frontal. Então, se você estiver na iminência de bater, a picape vai parar. E você pode aumentar ou diminuir a sensibilidade desse programa. Então, você consegue fazer os ajustes necessários para isso. Em relação à robustez da picape, o que a gente pode notar é o seguinte: nessa linha 2020 foi feito um trabalho muito grande na suspensão. Picape, naturalmente, você rodando vazia, é um veículo que vai pular mais. Essa picape, por exemplo, ela é feita para levar 1 tonelada, então quando você está andando com a caçamba vazia, a resposta da suspensão vai ser uma. Quando você está com peso, a resposta é outra. Mas mesmo rodando vazia na Ranger, a Ford conseguiu um equilíbrio muito bom. Ela melhorou muito em relação à linha anterior. Então você consegue ter um conforto melhor neste carro. Aqui na frente a gente tem um motor, que é um motor que está desde que essa geração da picape está em linha. É um motor de 5 cilindros. Ele é um motor com 3,2 litros que te entrega aí 200 cavalos de potência. É bastante força, são quase 50 quilos de torque. Então você, hora alguma, você vai sentir que a picape está precisando de alguma coisa a mais. Você vai ter sempre torque à disposição. Se você empurrar o pé, o carro vai responder bem. É um motor que você faz aí em rodovias, você faz 11 km por litro tranquilamente, rodando aí na faixa entre 100 e 120. Num trânsito urbano como o de Salvador, você consegue fazer aí
8,5 km com 1 litro de diesel, é uma autonomia boa. Em relação ao acabamento, ele é muito bem feito. Como eu falei, essa é a versão Limited, que é a versão topo de linha. Você tem o acabamento todo em couro, incluindo do volante, os encaixes são bem feitos, você tem bastante opção aqui, você tem 2 porta-copos aqui na frente, nas laterais de porta também você tem como colocar objetos, você tem também um descansa-braço central traseiro que pode ser utilizado, você tem um bom espaço aqui, um nicho interessante para você colocar o smartphone aqui. Então é um carro bastante completo nesse sentido. Por ser uma versão Limited, a única coisa que ficou estranha nesse carro, vocês estão vendo a imagem agora, que é do Santo Antônio do carro. O Santo Antônio, nessa versão Limited, ele é mais estético do que funcional. Como ele é plástico, você não tem como prender um tambor, uma moto ou qualquer coisa do tipo nele, porque ele tem uma funcionalidade mais estética, inclusive atrapalha a altura do objeto que você quer colocar na caçamba. Então, nesse caso, se você quiser uma Limited para ter essa parte eletrônica mais avançada, ou você tira ele ou você baixa para um XLT, que vai ter esse ambiente interno, mas que não vai ter essa parte eletrônica que eu falei para vocês, do sensor de faixa, do piloto automático adaptativo e do sensor de colisão frontal, que são itens bem interessantes. Então você pode ficar aí entre duas opções aí da Ranger, que é a XLT e a Limited. As duas vêm com o mesmo conjunto mecânico, as duas contam com essa nova suspensão do carro. Se você quer ver outras picapes, a gente tem aqui no canal, basta conferir aí. Tem Amarok V6, tem Frontier, tem S10 High Country, tem aí também SUV, tem sedã, tem bastante coisa. Aproveite para curtir o canal, para dar seu like e fique ligado